Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa, sempre aqui nesse mesmo horário, na Rádio que Acredita na Vida e também lá na internet da rádio, também no canal da Ápice no YouTube, que é o Ápice Desenvolvimento Humano. Eu, Plínio de Souza, representando a Ápice, essa escola de desenvolvimento acelerado de pessoas. E muito bom estar com você. Hoje eu quero falar sobre comunicação, eficiência em comunicação e relacionamentos. Um tema muito importante, né? Vamos falar sobre isso, porque nós somos seres sociais, nós vivemos nos relacionando, é super importante a qualidade de relacionamento. O sucesso tem muito a ver com a qualidade de relacionamento, ele é um dos ingredientes. O quanto você se comunica bem consigo, o quanto você se comunica bem com o outro, o quanto você tem conexão, o quanto você consegue ser claro, o quanto você consegue influenciar a si mesmo e aos outros. Tudo isso é poder de comunicação. Comunicação assertiva, comunicação eficiente. E nós, na Ápice, somos especialistas nisso. A programação neurolinguística, ela é uma ferramenta fenomenal para eficiência em comunicação e relacionamentos. Então, baseada nela, e também em outras metodologias, falando um pouquinho também de constelação familiar, eu vou explanar um pouco sobre esse tema para você. Espero que você goste, né? Então vamos primeiramente falar da intracomunicação, comunicação com você mesmo. O quanto que seu diálogo interno é eficiente. Como assim eficiente? O quanto que ele te ajuda a ser eficiente no sentido de alcançar os seus objetivos na vida. Ser feliz. Seu diálogo interno, ele te impulsiona para alcançar o que você deseja a cada momento, ou ele, de alguma maneira, te sabota em alcançar esse desejo? Você é uma pessoa parceira de si mesmo? Você se diz coisas como isso, vai dar certo, vamos lá, tamo junto, né? Que legal. Quando dá errado, como é que você fala para você mesmo? Quando dá errado, você se acalenta, você se acolhe, diz, olha, acontece, na próxima vai ser melhor? Ou você se malha, ou você se espanca, metaforicamente falando, né? Ou você é daquelas pessoas que se xinga internamente, seu isso, seu aquilo e tal e tal. Você é uma pessoa que se incentiva ou se trava, diz, não vai dar certo, não vou conseguir. Tudo isso é diálogo interno. Essa voz interior, ela atua muito fortemente nas nossas reações. O que você diz para você gera sentimento e gera comportamento. Então, ter uma comunicação interna positiva faz uma diferença muito grande para a felicidade, para o sucesso no dia a dia. Ter um diálogo interno apoiativo, resiliente, motivador, isso faz uma grande diferença na vida. Isso tem muito a ver com o aprendizado, né? Como foi no seu desenvolvimento desde a infância. Você foi uma pessoa que ouviu muita expressão de incentivo, ou você foi uma pessoa que ouviu muita crítica ou muita expressão de desqualificação, de desesperança. Então, a tendência é nós construirmos esse diálogo interno, essa parte nossa que fala com a gente, muito a partir dessas experiências de vida lá no passado, né? Então, nós modelamos e trazemos uma mãe para dentro de nós, né? Então, é meio que uma mãe falando, um pai falando, um irmão mais velho. E isso fala para a gente e a gente acaba... É como se a gente continuasse respondendo. A gente é uma parte nossa, um tanto quanto regredida, que continua respondendo emocionalmente àquelas falas. Isso fica atuando. Por quê? Porque a mente, ela programa, e ela programa com a intenção de usar isso para uma melhor sobrevivência, né? Então, se você tem um trauma, você tem uma picada de aranha, você pode, a partir daí, a partir do trauma, ficar muito bem longe de aranha. Quer dizer, então a mente programa que aranha é muito perigoso. Isso tem uma intenção positiva para o seu sistema. E é assim, com inúmeras coisas que você nem tem consciência, né? Muitos padrões que você tem, emocionais, comportamentais, foram instalados à revelia da sua vontade e até da sua memória. Você nem tem memória disso.
mas estão lá. Então, assim também, o seu diálogo interno, essa fala interior. Se a criança conviveu durante muito tempo com uma pessoa que colocava ela para baixo, ela pode internalizar essa fala que coloca para baixo, se tornar um adulto que continua se colocando para baixo. Como se aquele adulto lá do passado continuasse até hoje influenciando, né? É assim como aquela experiência da aranha continua até hoje influenciando. Aquela imagem terrível da situação da aranha ainda hoje influencia para você ficar longe da aranha. Então, aquela fala lá que te criticava demais, hoje ainda continua te criticando para que você busque não errar. Só que enquanto adulto, isso pode te sabotar, porque de repente você é uma pessoa, um profissional com várias competências e tal, mas com uma insegurança por conta dessa fala interna atuando. Ou você é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, com uma fala de impaciência, com uma fala interna crítica em relação aos filhos ou em relação ao cônjuge, que também foi internalizada de um pai ou de uma mãe. E hoje você quer agir diferente, né? Hoje você não quer mais ser reagir um pouco como aquela criança ou reproduzir a mesma fala, porque a tendência é a gente reagir como a criança ou reproduzir o mesmo padrão de impaciência, o mesmo tipo de fala com os nossos filhos, nossos colaboradores, os nossos cônjuges. Então, tudo isso tem a ver com comunicação interna. A boa notícia é possível desativar, e é possível desativar rapidamente, de maneira eficiente, né? Como é que a mente aprende? Como é que a mente programa essas coisas? Ela programou através de experiências significativas, emocionadas, né? Como no caso, por exemplo, do exemplo da aranha. Então, um trauma com a aranha, naquele foi um choque de medo, e esse choque de medo, a partir da picada da aranha, pode programar uma crença para a vida inteira, que a aranha é muito perigoso, né? Pode programar um terror em relação à aranha que fica para uma vida inteira. Então, um evento emocionado, significativo, programa. E o que programa também é a repetição. A repetição é a mãe de todo aprendizado. A repetição é a mãe de todo aprendizado, né? Então, quando você repete, aquilo acaba se fixando em você. Então, você repetiu. A relação com uma figura de autoridade, você pode internalizar essa figura de autoridade nociva e hoje ser uma pessoa com medo de autoridade, que se sente muito inferior a pessoas que têm algum saber notável. Ou você passou vergonha diante de plateias, de público, lá na fase escolar, e hoje você é um adulto com medo de plateia, né? Porque aquilo se repetiu durante algum tempo, por exemplo. Ou uma fala que alguém falou muito para você, aquilo foi internalizado. Então, da mesma forma, por experiência emocionada, significativa, em técnicas, em laboratório, em atendimento individual, você pode reprogramar qualquer padrão emocional em você. E o que é legal, você também pode fazer isso em grupo, em processo de treinamento. Venha fazer um practitioner, se torne um praticante. O practitioner é um treinamento internacional desenvolvido pelos criadores da PNL. É uma formação com 100 horas, que te capacita a usar a sua mente da maneira que você quiser para alcançar os resultados que você quiser. Então, você muda o seu diálogo interno, você muda as suas programações, você desativa experiências do passado em atividade dentro de você, gerando sentimentos e comportamentos inadequados, você instala novos comportamentos que você quer ter. Então, qualquer mudança emocional comportamental você consegue com a PNL, através de um practitioner em PNL. Ou em atendimentos individuais, tá? Então, falei aqui do diálogo interno, já vou falar sobre a eficiência na comunicação com o outro. Mas a comunicação consigo, a sintonia consigo, o amor consigo, ser positivo e resiliente, acolhedor consigo mesmo, não significa ser passivo, ser permissivo no mau sentido, né? Significa ser alguém que se apoia, que se joga para cima, vamos que vamos, mas ao mesmo tempo é parceiro, não se joga para baixo, não? Ou encoraja, um diálogo interno que encoraje e não que amedronte. O diálogo interno que gere confiança, que gere poder, né? Que gere também a resiliência, a aceitação. Então, isso é possível se reprogramando essas partes que vão sendo programadas ao longo do desenvolvimento e que atuam dentro do sistema. Então, olha só, Practitioner em PNL está para começar, acontece agora no final de semana
no próximo final de semana, né? Final de semana do dia 20 e pouquinho agora, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Final de semana do dia 21 e 22 de abril acontece o Practitioner em PNL, primeiro módulo. Entre em contato, saiba mais, se torne um praticante de excelência, mude as suas programações em direção ao que você deseja, se torne uma pessoa com muita eficiência em comunicação, relacionamentos, liderança. E também você vai aprender técnicas para reprogramar comportamentos e emoções suas e de outras pessoas, podendo se tornar um terapeuta de PNL, um terapeuta de PNL com certificação. Você pode se tornar um coach que usa PNL como base das suas ferramentas. A PNL é uma base fenomenal para coaches. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apcedesenvolve.com.br, apcedesenvolve.com.br, 11 2361 5000, e assista lá a mais programas no nosso canal do YouTube. Tem centenas lá, e todos os programas vão subindo, né? Então esse também sobe já lá para o YouTube. Então assista lá, se inscreva no canal Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Tá bom? Vamos falar agora de comunicação com o outro. Comunicação com o outro. A PNL desenvolveu muitas ferramentas de comunicação. Uma delas é rapport. Como estabelecer rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que significa sintonia. Como desenvolver sintonia, empatia, conexão rapidamente com pessoas diferentes, em qualquer situação. Você já conheceu alguém que se comunica muito bem com pessoas de perfis diferentes, que desenvolve relacionamento e conexão com essas pessoas, né? que em pouco tempo aprofunda a relação até? Você conhece alguém assim? Que as pessoas gostam dele, que as pessoas querem ele por perto? Entre outros atributos dessa pessoa, um atributo fundamental é o rapport. Essa capacidade de desenvolver empatia, sintonia, conexão com o outro. Isso é possível para todo mundo. Aliás, um dos pressupostos da PNL é: se é possível para alguém, é possível para mim, não é? Se é possível para alguém, é possível para mim. Muito bem, então a gente se dá bem com pessoas que parecem com a gente, de alguma forma, que compartilham valores, que compartilham ideias. E nós temos muitas diferenças, também temos as nossas singularidades. Na relação com o outro, as pessoas que se relacionam bem e que desenvolvem vínculos facilmente, respeitam o modelo de mundo do outro, o modelo de realidade do outro. Então, uma das estratégias é buscar se assemelhar ao outro já de primeiro encontro, né? Porque imagina, você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, e aí você bate um papo ali, numa fila, por exemplo, e em 2 minutos de conversa, 1 minuto de conversa, você fala: não, eu discordo de você, eu penso diferente. Isso aprofunda ou distancia a relação? Distancia, não é? Pois é. Então, importante, a gente gosta das pessoas que têm a ver com a gente. Quando você fala com alguém, alguém te aprova, alguém sorri para você, alguém balança a cabeça mostrando aprovação. Quando alguém fala algo como: puxa, que interessante, que bacana. Quando alguém acha algo que ele tem que se assemelha ao que você tem, ou ao que você viveu, ou o que você gosta, ou o que você está falando, e ele expressa: puxa, eu também, e expressa isso. Isso são estratégias que geram conexão. Nós adoramos as pessoas que têm a ver com a gente, que compartilham ideias, que compartilham experiências. É como se fosse um novo amigo de infância. E você pode aprender a fazer isso com treinamento. Hoje eu falei aqui, né? Você pode usar isso como dica. Agora, treinar, experimentar mesmo em sala de aula, com técnicas, praticando com pessoas que você não conhece, depois praticar também na rua, a partir dessas experiências. Você percebe o quanto você cresce em qualidade de relacionamento e comunicação em curto espaço de tempo, né? Ou seja, se tinha dificuldade de comunicação com o chefe, rapidamente isso melhora. Tinha dificuldade de comunicação com equipe, com liderados, com filhos, com esposa, com pessoas desconhecidas na rua. Como desenvolver rapport, conexão, empatia com pessoas diferentes rapidamente. Essa é uma das possibilidades do uso da programação neurolinguística. Então a linguística é uma exploração bastante grande também na PNL. E olha só que mais que interessante. Como desenvolver
é uma comunicação precisa. Porque você já deve ter se dado conta que muitas vezes você fala A, sujeito entende B e executa C. Você passou por isso? Você fala e aí tá, tranquilo. A pessoa vai e executa. Quando você vai ver, ela executou algo totalmente diferente do que você falou. Pois é, muitas vezes nós, quando falamos, nós transformamos as nossas imagens internas, transformamos as nossas sensações, as nossas vontades em linguagem. E nesse processo, muitas vezes empobrecemos a realidade interna, aquilo que queremos, né? Então, você fala de uma maneira superficial, você fala, por exemplo, internamente você quer que aquela pessoa, você teve um processo de urgência e você está querendo o relatório, você está precisando de um relatório feito para daqui a 3 horas no máximo, ou seja, agora, meio-dia, você quer o relatório para o meio da tarde. E aí você chega para o seu colaborador e fala, ó, cara, eu preciso disso aqui com urgência, hein? Com urgência. Na sua mente interna, né, na sua visualização, você está imaginando receber esse relatório até as 3 da tarde. Mas quando você diz para outra pessoa que é urgente, ela pode imaginar que é até o final do dia, né? Ou ela pode imaginar que essa urgência é ainda esta semana e queira te entregar amanhã ou depois. E aí dá 3 horas, você chega lá e fala, e aí o relatório? E fala, não, peraí, vou fazer. Mas eu não disse que era urgente? Falou, não, mas eu vou fazer. Quer dizer, quem está errado aí? As mentes tinham ideias diferentes por baixo da palavra urgência. A palavra urgente, ela é uma palavra guarda-chuva, é uma palavra gaveta, é uma palavra, tem algo dentro dela, né, que a gente precisa abrir e entender. Então, isso gera inúmeros problemas profissionais, perda de tempo, perda de dinheiro, perda de relacionamento, gera também desavenças, né, na família, no casal, nos filhos. Então, como ter uma comunicação precisa? A PNL desenvolveu toda uma metodologia chamada metamodelo de linguagem, que é para você conseguir compreender muito bem a comunicação de qualquer pessoa, com perguntas estruturadas para desafiar, no sentido de desafiar, perguntas estruturadas para esclarecer, para trazer à tona o conteúdo que está na mente da pessoa, mas que ela não expressou de maneira completa através da linguagem, ou seja, esse processo empobreceu a informação e trouxe de maneira não precisa. Então, como você fazer perguntas específicas para trazer à tona esse conteúdo rapidamente? E como você pode também se expressar de uma maneira mais precisa, né? Não sei se você percebe aqui como eu vou exemplificando e vou buscando colocar clareza na comunicação e nas imagens até para você ver aí, né? Então, como ter uma comunicação que de fato se faça entender, uma comunicação que gere interesse, que gere experiência no mundo interno da pessoa que ouve. Isso é programação neurolinguística. Não é à toa que nossos atendimentos individuais, quando a gente vai trabalhar com mudanças emocionais, são rápidos, porque em pouco tempo você consegue entender com clareza qual é o tema, quais são as causas, qual é a estrutura, aonde o cliente quer chegar, quais serão os indicadores que vão mostrar. Quer dizer, você consegue economizar muito tempo com uma comunicação muito precisa. Então, a PNL é excelente para quem quer ser terapeuta eficiente, mas também para quem quer ser líder eficiente, um pai, uma mãe, um cônjuge eficiente, um cidadão eficiente, que se comunica muito bem. Então, uma das ferramentas fundamentais da PNL é o metamodelo de linguagem. Interessante? Pois é, tem mais, hein? Vou te falar. Lembrando a você que se você quer melhorar seus relacionamentos, sua comunicação, sua inteligência emocional com consistência, faça programação neurolinguística na melhor escola do Brasil. A Ápice Desenvolvimento Humano é a única escola de PNL do Brasil que garante resultados em questões emocionais profundas. Mais de 15 anos de história, diversas certificações internacionais, mais de 100 turmas formadas, enfim. Então venha conhecer, venha entender mais sobre isso, entre em contato com a gente no 11 2361 5000. Vou falar com mais calma, né, gente? 11 2361 5000, super fácil, 2361 5000. Liga lá
e procura saber. A gente tem turma começando agora nos dias 21 e 22 de abril. É a turma ainda que acontece esse semestre. Aproveite, são encontros aos finais de semanas intercalados. É uma turma modular. Certificação internacional. Você já durante o processo você já vai percebendo e aplicando na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, em você mesmo, e vai melhorando sua comunicação e relacionamentos em altíssimo nível. Por isso que é modular, né? Porque aos finais de semana você vai podendo praticar entre uma semana e outra e já percebendo os resultados. É fenomenal. Telefone 11 2361 5000. E atendimentos individuais, se você quiser também, a gente te atende para qualquer mudança de comunicação, relacionamento. Tem depressão há 10 anos, não tem problema. No Desafio Ápice, se em 2 sessões você não perceber mudanças, a gente devolve o seu dinheiro. Isso é possível por quê? Comunicação precisa. Técnicas eficientes a partir da comunicação precisa. Porque eu só vou saber qual técnica uso e em que lugar aplico a partir de uma comunicação precisa. Isso é programação neurolinguística, e aí as técnicas que a gente usa no atendimento individual podem ser outras, mas a estrutura é neurolinguística. Eu posso até usar uma outra técnica para trabalhar aquele ponto, mas eu cheguei naquele ponto através da neurolinguística. Muito bem. E a gente está chegando no finalzinho do programa. Outras, rapidinho, só te dar aqui umas outras informações sobre comunicação. A PNL também tem um estudo bastante aprofundado sobre como que a mente das pessoas processam informações. Algumas mentes processam informações através de imagens. Ou seja, quando você fala com ela, ela vai criando imagens daquilo que você está falando. E também, essas pessoas, quando falam, as pessoas mais visuais, quando elas falam, elas veem aquilo que elas vão falar, né? E quando você percebe, e existem pistas para identificar quem está com um processamento mental mais visual, quem tem esse processamento mais visual, você vai poder falar com ele de uma maneira mais visual, né? Com palavras que remetam a imagens, como por exemplo, veja bem, coloca foco nisso, né? Olha que bonito, veja só, né? Tudo isso é nebuloso, mas ficou claro? Tudo isso tem a ver com imagens. E você também pode mostrar mais através de imagens, gesticular, mostrar. Tudo isso faz a pessoa entender muito melhor. O seu aluno, o seu liderado, o seu filho. Agora, se ele é sinestésico, ele vai para o outro lado. Ele é uma pessoa que precisa sentir, ele sente para falar. Ou, quando você fala, uma pessoa que tem um processamento mais sinestésico, ele sente o que você está dizendo. Então, é importante usar frases e falas que remetam a isso, como, por exemplo, puxa, gostosa essa experiência, não é? Sente só. O que você sentiu? Né? Vibrante. Né? Nossa, mas a situação de repente ficou quente. Tudo isso tem a ver com sensações. Puxa, que gostoso a gente aqui. Tudo isso tem a ver com sensações. Quando você fala através de sensações, ele entende muito melhor, se conecta com você, te entende, se engaja naquilo que você está dizendo muito mais rapidamente. Funciona super para a criação de filhos, super para a liderança, super para lidar bem com o chefe, desenvolver conexão, influência com o chefe. Qualquer mudança emocional, comportamental, se dá muito melhor com uma comunicação precisa. Então, se você quer se tornar um grande comunicador, uma pessoa com poder de influência eficiente, venha fazer formação em programação neurolinguística, se torne um praticante de excelência em comunicação, relacionamentos, liderança, inteligência emocional. Acontece agora, dia 21 e 22, o início da próxima turma. Telefone 11 2361 5000, 2361 5000, site apicedesenvolve.com.br, 11 2361 5000. E também atendimentos individuais com garantia. Se você não perceber mudanças em 2 sessões, já nós devolvemos o seu dinheiro, não é legal? Só na ápice isso, hein? Em contrato ainda. 11 2361 5000. Foi um prazer, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.